Senhor presidente, senhores deputados, na mesma linha do meu amigo pessoal, deputado Eduardo Rocha, queria comunicar que nós estamos participando de um conselho de monitoramento da crise que foi montado, deputada Mara Caseiro, pela Federação das Indústrias, para a gente poder estar administrando a crise. Como presidente aqui da nossa Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Casa, o comitê é composto pela FIEMES, pela FamaSul, pela FEComércio, pelo SEBRAE, pela FAEMES, pela Infraero, pelo TRT, eu representando a Assembleia, a Energisa, a OAB, a Caixa Econômica Federal, a Associação de Supermercados, o Banco do Brasil, o comandante do CMO, CDL Campo Grande, FCDL, que é o Ricardo Cuninari, e Águas Guariroba, montamos esse comitê durante essa crise. Eu queria dizer claramente que fico muito feliz, porque acabamos de saber, nesse momento, que o Sindicato dos Caminhoneiros anunciam o fim da greve em Mato Grosso do Sul. Fizemos uma reunião ontem, primeiro todos os deputados com o governador, meio-dia. Na sequência, 3h30, foi recebido todo esse comitê de monitoramento da crise pelo governador Reinaldo, mas aí com mais um grupo que participou lá na governadoria, que foi o grupo dos caminhoneiros, os autônomos ainda. E o governador fez uma proposta muito simples. Tem como analisar, sim. Foi decretado estado de emergência no Mato Grosso do Sul, e aí a gente vai falar sobre o estado de emergência, mas é a primeira coisa que o governador Reinaldo tinha que fazer era isso. Na sequência, a propositura de se reduzir de 17 para 12, que é um pedido da FamaSul, o ICMS do diesel. A FamaSul, através do presidente Maurício Saito, fez essa solicitação por escrito, e o governador disse que era sensível, sim, desde que... E aí, a diferença, porque a pauta dos caminhoneiros entregue em nível nacional, me perdoa, o governo federal, eu tenho que acreditar que foi mal negociado. Se entram pedindo 5 itens, se você dá os 5 itens e eles não acabam com a greve, ficou uma coisa sem a responsabilidade de se fazer. Eu te atendo em 5 itens, as medidas provisórias todas foram feitas, e aí não se para a greve. O governador Reinaldo Zambuja fez ao contrário, e eu acho que aqui é um mérito do Mato Grosso do Sul, saiu na frente, possibilitando esta redução dos 5%, que nós já testamos em 2015, vocês se lembram, na Comissão de Acompanhamento do Preço dos Combustíveis no Estado. 6 meses o diesel foi baixado de 17 para 12, administramos isso nessa casa e nós nunca conseguimos a contento surtir efeito. Então, eu acho que quando a gente ouve isso, todo o Mato Grosso do Sul, e aí não poderia faltar a Assembleia, e neste momento, como disse o deputado Eduardo Rocha, o presidente Júnior Mock está com o Simpetro, mas não adianta ser só o Simpetro que toma conta dos postos de gasolina. Está lá na governadoria também as distribuidoras. Por quê? Vou conceder uma parte só para fechar o meu raciocínio, nobre deputado Enel Felino. Por que as distribuidoras estão lá, deputada Mara Caseiro? Os 46 centavos que foi baixado pelo presidente Temer na primeira negociação com os caminhoneiros, foi dado para quem? Para a distribuidora. Nós vimos óleo diesel sendo vendido em São Paulo a R$6. E aí, quem é que está lucrando com isso? Quem está lucrando com isso são os postos de gasolina, ou a distribuidora não repassou essa diminuição de 46 centavos? Ou seja, o caminhoneiro foi elemento de manobra, porque, na real, ele negociou, ele conseguiu o avanço, mas não está chegando na bomba. Por que, então, de repente, não está parando esse movimento? Porque tem que chegar na bomba. O cara tem que comprar, se eram R$4, se baixou 50 centavos, tem que ser R$3,50 no posto. Ou então não adiantou o esforço. Mesma coisa no Estado. Não adianta o governador baixar de 17 para 12 e não refletir isso na bomba, como não refletiu. Nos 6 meses que nós
tocamos o serviço aqui, e a gente acompanhava mês a mês, deputada Amara, com pauta definida lá no plenarinho, a gente se reunia, não baixou o preço, não baixou o preço. Todos os postos não fizeram? Não. Os postos de rodovia, nós temos que ser justos. Os de rodovia fizeram. E aumentou uma barbaridade, 4 milhões de litros a venda do diesel nas rodovias. Agora, nas cidades não foi obedecida a diminuição. Então, foi repassado para a distribuidora não passou para o posto não botou na bomba. Porque o que interessa para quem está fazendo essa greve é que diminua o preço na bomba. Mas eu estou feliz porque nós conseguimos o intento. Qual é a nossa preocupação? Na sequência, vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Nobre deputado Paulo, eu queria, em poucas palavras, dizer da atitude do nosso governador Reinaldo em fazer essa reunião e chamar o parlamento para estar presente. E quero aqui agradecer a grandeza, né, Mara, de todos os blocos que lá tiveram, todos. Primeira preocupação não foi com o seu partido, foi com o Estado do Mato Grosso do Sul, que há 10 dias, e ontem foi dito lá, que só ontem teve 2 faturamentos no Estado, 2 notas foram emitidas. Portanto, o Estado está sem receita. Consequentemente, isso vai refletir nos municípios e vai dificultar toda a população esse manuseio de dinheiro. Então, eu quero aqui agradecer incansavelmente a todos os parlamentares a sua grandeza, tem que ressaltar nesse sentido, de estar presente, dar opinião e ser parceiro com o momento difícil que o Estado vive. Parabéns pelo seu pronunciamento, era isso que eu queria deixar em público aqui registrado. Incorporo a vossa parte e concedo uma parte ao nobre deputado Eduardo Rocha. Deputado Paulo Corrêa, grande amigo, quero parabenizá-lo. Esse é um assunto que preocupa a nossa sociedade. Ontem nós debatemos aqui por mais de 1 hora sobre esse tema. E hoje ainda estamos preocupados. Nós queremos, sim, que o governador faça um decreto e reduza o ICMS de 17 para 2. Ele fez isso em 2015. Para 12. Para 12. Isso. Ele fez isso em 2015. Mas essa diferença não chegou na bomba. É isso aí. Não chegou para a população. Aí não, que é isso. Então nós precisamos achar uma maneira de fiscalizar com o PROCON, com as entidades, com as polícias, para que, e ter o compromisso da Simpetro de que esse desconto vai chegar ao consumidor, vai chegar na bomba. E o nosso presidente está agora na Simpetro, se lá no governo, junto com a Simpetro, se chegar num consenso e as estradas estiverem desbloqueadas, porque aí o governador tem razão, como é que você vai negociar com tudo bloqueado? Desbloqueadas as estradas, o Simpetro fizer o compromisso de que esse desconto chegue na bomba, que o governador mande esse projeto hoje, se não der tempo de votar hoje, nós convoquemos uma reunião extraordinária amanhã de manhã para votar isso aqui, porque nós não podemos perder mais um dia de greve, esse país não aguenta, o Estado muito menos. Então, deputado Paulo, nós temos que ficar aqui torcendo, deputado Reinaldo, que é o líder do governo, para que isso ande lá na governadoria, chegando nessa casa hoje, se Deus quiser, ou voltemos isso hoje, ou convocamos uma reunião amanhã, é feriado, mas não tem problema, hoje não dá mais para esperar, temos que fazer isso com urgência. Parabéns a Vossa Excelência. Incorporo o vosso pronunciamento na mesma linha e vou discorrer sobre esse assunto na sequência, mas primeiro vou conceder a parte ao nobre deputado Barbosinha. Deputado Paulo Corrêa, eu agradeço pela concessão do aparte, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto tão importante, tão tormentoso, desse momento grave da vida nacional, que repercute nas nossas rodovias, atingindo setores importantíssimos e fundamentais dos direitos humanos da sociedade, porque afeta a questão relacionada ao combustível, que é vital, e aí chama a atenção, deputado Paulo Corrêa, que se o governo federal tem o monopólio da produção, também deveria ter da distribuição. Isso revela o quanto o Brasil está atrasado do ponto de vista estratégico. Nós somos um país extremamente 100% dependente de rodovias. Então, o Brasil anda sob rodas. Não investimos em hidrovias, não investimos em ferrovias
E estamos aqui, quando houve a população, 87% da população apoia a paralisação. Mas quando indaga essa mesma população, se ela aceita pagar o custo, 87% diz que não. É contra o aumento de impostos, né? Ou quem vai pagar essa conta do diesel. O Brasil, durante os anos de 2005 e 2013, subsidiou a questão dos combustíveis, do diesel. Isso custou 87 bilhões aos cofres brasileiros. Alguém tem que pagar essa conta. Nós temos no Brasil 13,4 milhões de desempregados. São pessoas que não têm serviço. Então, é evidente que a população precisa de compreender que quando você oferece um subsídio e o preço do combustível está atrelado ao mercado internacional, a variação do dólar, no mercado internacional, o diesel, o combustível nunca chegou a um preço tão alto. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina nunca esteve tão alto. Se eu vou baratear esse preço, eu tenho que fazer através de tributo, da redução do tributo, e quando eu reduzo o tributo, eu reduzo os recursos que entram no Tesouro Nacional. Então, nós precisamos de compreender que o mesmo povo que se revolta contra a mão pesada do imposto é o mesmo que quer a mão do governo a balançar o berço na questão dos subsídios. Então, nós temos que equalizar essa situação. Quanto à questão da redução da alíquota do diesel de 17 para 12, Vossa Excelência sabe que sempre defendemos, independentemente da questão da greve. E eu refuto a informação, deputado Paulo Correia, da diminuição de abastecimento. Os números dos abastecimentos no Mato Grosso do Sul, durante a redução do diesel de 17% para 12%, vai dar uma média de 60 milhões de litros abastecidos no Mato Grosso do Sul. A média que nós estamos tendo durante este ano é de pouco mais de 40 milhões de litros. Nós tivemos uma queda de 20 milhões de litros no nosso estado. Mato Grosso do Sul é ponto de passar de caminhoneiros. Quem vem do Paraná e São Paulo, eles aumentam 1.000 litros a mais. Os postos do Paraná e de São Paulo financiam esses tanques para os caminhoneiros que cruzam o Mato Grosso do Sul, chegam no Mato Grosso, que é destino final, e lá eles trocam a carta de frete, abastecem no Mato Grosso o suficiente para chegar a Paraná e São Paulo e não deixam esses recursos ao Mato Grosso do Sul. Portanto, eu penso que a redução do diesel, finalizando o meu à parte, ela é salutar. Agora, isso não ocorre da noite para o dia. Quando nós fazemos essa análise, nós temos que rejeitar os postos urbanos, nós temos que considerar os postos de rodovia, e eu não tenho dúvida nenhuma que com essa redução, e aí, o governo não pode ser leniente, o governo não pode ser fraco. E aí eu encaro o governo em todas as suas nuances, o governo federal, o estadual, o municipal, os órgãos de proteção ao consumidor, porque se nós fazemos um esforço de subsídio que custa para toda a nação, e o povo tem que ter consciência disso, subsídio tem custo, e quem paga, tesouro somos nós. Quando você diz o tesouro vai pagar, o tesouro está mencionando a cada um de nós, nós somos o tesouro. É nós que fazemos a contribuição para que tenha recurso, é preciso que haja ação. Nós não podemos pura e simplesmente dizer, olha, os postos não repassaram o desconto, não é isso? Nós precisamos de fazer com que esse desconto chegue para o consumidor, e aí, nesse caso, o poder de polícia do Estado ele tem que falar mais alto. Eu parabenizo Vossa Excelência, mas penso que esses assuntos são importantes para trazermos a discussão. Eu vou me permitir incorporar também o vosso pronunciamento, que é na linha de raciocínio nossa também. Concedo uma parte ao nobre deputado Cabo Almim. Deputado Paulo Correia, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência por ser um parlamentar que tem trânsito e tem encaminhado tão bem essa questão que ora estamos discutindo aqui nessa casa, que é desse setor, desse segmento empresarial, a qual Vossa Excelência defende aqui nessa casa. E segundo, dizer para Vossa Excelência que, ainda bem, antes tarde do que nunca, né? O governo do Estado, no momento de dificuldade, e corretamente entende, né, esse momento e senta à mesa
com os empresários, com o sindicato, para que juntos consiga contribuir com esse movimento nacional que está ocorrendo hoje, que é a greve dos caminhoneiros. Deixando bem claro que essa proposta da mudança de 17 para 12, é um compromisso, né, do governador, já testado, que não foi possível mantê-lo, mas que ele, no exato momento, num bom momento, retoma a discussão e que espero que contribua, né, que ajude, que diminua, de fato, de 17 para 12, a alíquota do diesel aqui no nosso estado. Lógico, deputado Paulo Correia, que nós temos que separar, né, precisamos separar essa questão dos avanços das negociações a nível nacional, né, que é já proposto pelo presidente diminuir 46 centavos, né, do diesel, que hoje está na faixa de 4,20, cairia 4,20, cairia para 3,76, mais o 17 para 12, que diminuiria ainda mais, né, mais 16 centavos, quer dizer, fecharia praticamente em 60 centavos, que voltaria para 3,60, 3,60, na bomba. Então, eu, na quinta-feira, fiz uma fala, inclusive foi partilhada pelo deputado Barbosinha, cobrando, inclusive, essa questão desse compromisso do governo. E nós esperamos que a paz volte a reinar no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Nós não podemos continuar com o prejuízo que estamos tendo diariamente no nosso país. Assim, os números econômicos, a bolsa, a perca de alimento, a mortandade de animais, vai chegando a um caos, na verdade. Nós precisamos contornar isso daí. E que sirva de exemplo. Os caminhoneiros vêm reclamando faz muito tempo, por exemplo, essa questão de pagar pedágio de carreta vazia. Só para concluir, senhor presidente, eu acho que é interessante esse debate. De pagar pedágio dos eixos das carretas dos caminhões vazios. Mas por que não resolve isso? Né? Por que não resolve? Ou melhor, se o dólar está em constante alta, por que não determina esse reajuste dentro de um prazo igual agora 60 dias? Por que não faz isso, deputado Paulo Correia? Então, assim, tem que arrombar a porta primeiro, tem que roubar para depois chegar o socorro? É isso que nós temos que discutir nesse país? Então, assim, precisamos ter responsabilidade. A classe política sempre foi a solução dos problemas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Precisamos ter responsabilidade. É isso que eu venho fazer uma parte aqui para Vossa Excelência. E para terminar mesmo, dizer o seguinte: o governo do Estado está cumprindo o papel. Todos os governadores nesse momento têm que cumprir o seu papel, porque o problema é enorme. Está cumprindo o seu papel. Parabéns, deputado Paulo Correia. Obrigado. Espero que nós amanhã votemos aqui em regime de urgência, nós também temos que cumprir com o nosso papel. Se precisar, que seja de dia, que seja de noite, nós estamos aqui para isso. Foi para isso que nós fomos eleitos. Parabéns. Eu quero incorporar a vossa parte também, muito positivo, deputado Cabalmi. Quero incorporar. Concedo a parte ao nobre deputado Renato Câmara. Só lembrando, nobres pares, que dispõe de 2 minutos nos apartes. Querendo concluir a fala, tem que pedir para o orador se permite concluir a fala, porque o orador, o tempo dele está sendo... Antes de conceder a parte, quantos minutos eu tenho? Porque eu tenho 3... O senhor tem 12 minutos. 12 minutos. Eu acho que serão suficientes. Quem é o próximo inscrito, nobre presidente? Eu já quero solicitar o tempo, porque eu entendo que todos os apartes são necessários nesse momento. É o deputado Enel Fellini. Deputados, Vossa Excelência me concede para que a gente possa, para terminar... Na verdade, ele vai dispor para o senhor 6 minutos, né? 5 a 6 minutos. Eu acho que eu acho que eu termino nos 12 minutos. Deputado Renato Câmara, vou ouvir o seu parte. Rapidamente, deputado Paulo Correia, esse é um tema muito importante, pertinente e que preocupa todos nós, né? A gente recebe ligações, qual vai ser o desfecho disso tudo? O mais importante, hoje tem uma pesquisa na Folha de São Paulo, onde 87% da população não querem pagar a conta dos prejuízos causados pela paralisação. E o movimento ainda permanece com 52% de apoio para continuar, mas ninguém quer pagar a conta. Isso não existe.
né? Os caminhoneiros começaram um movimento importante, que conseguiram avanços, tiveram as conquistas, e agora vários segmentos da sociedade entraram dentro desse movimento, até tem uma faixa escrito "Todos nós somos caminhoneiros", porque existe, de fato, uma insatisfação generalizada. Agora, nós precisamos ter essa preocupação, né, de que existe uma conta para pagar, né, e a sociedade vai pagar por isso. Todos nós vamos pagar. Então, agora é o momento de nós, foi dado o recado para toda a classe política, né? Existe um movimento que é forte, que está se dissipando, porque agora começa a sociedade não dá mais o respaldo que deu no início da sua manifestação, mas que nós temos que esperar os resultados dessas conquistas, colocar em prática. Vai ter o desconto na bomba, voltar à vida, voltar à produção, porque a quem interessa quebrar o Brasil? Boa. Né? Boa. Interessa a quem? Nós somos interessados em quebrar o Brasil? Isso é uma grande orquestra, porque agora nós estamos utilizando os combustíveis das distribuidoras e já está acabando. Agora vem a distribuição das refinarias. Os petroleiros entraram em greve hoje. Então, como que as refinarias vão suprir as distribuidoras se eles estão em greve? E aí nós vamos parar o Brasil. E quem vai pagar a conta dos desempregos? Quem vai pagar a conta dos produtos que estão deteriorando? Então, essa é uma discussão que deve ser feita, mas deve ser feita também na campanha desse ano. A população ir à rua discutir, mas discutir nas reuniões políticas, colocar seu nome para ser candidatos, discutir democraticamente, não querer quebrar o Brasil, porque depois, para reerguer o Brasil, foram décadas e décadas de trabalho de todos os produtores, da classe política, para ter os avanços que o Brasil teve, e não interessa a ninguém de bom senso do Brasil quebrar o Brasil, porque nós somos brasileiros e somos nós que vamos pagar a conta. Era o que eu tinha, senhor presidente. Agradeço, incorporo também vossa parte. Eu queria entrar na segunda parte do pronunciamento. Primeiro, dizer que, se efetivamente acaba a greve, não é a Assembleia que vai se furtar, eu tenho certeza, falo aqui em nome de todos os senhores deputados, de vir votar a qualquer momento. O que for definido aqui de votação, qualquer instrumento legal que se precise, nós estamos de acordo para baixar o ICMS de 17 para 12. Só que a gente pede também, na mesma linha do governador na negociação ontem, que isso chegue na bomba, porque senão vai ficar no meio do caminho. Mas eu queria falar sobre um assunto que começa a preocupar, e Vossa Excelência citou, deputado Renato Câmara, um negócio interessante. Como é que é apurado o ICMS a pagar das empresas, ilustre deputado Maurício Picarelli? Como é que é apurado isso? Dentro do mês, o movimento econômico, e se paga até o 5º dia útil do mês subsequente. E quem tem o ST, que é o garantido, pode pagar até o 25º dia útil. Ontem, os empresários registraram, principalmente a área de comércio, principalmente a área da indústria, que sem ter movimento nas estradas, sem entregar os insumos para as indústrias, sem trazer as mercadorias para o comércio, começa a acontecer o seguinte: não tem movimentação econômica. Não tendo movimentação econômica, vamos julgar que o mês de maio tiveram 20 dias úteis trabalhando. Do dia 20 para frente, parou. Então, o que está acontecendo? Nós temos 2/3 do mês de maio funcionando, deputado Barbosinha. Então, nós vamos ter, já ontem o governador falou claramente isso para nós na mesa, que o governo deixou de arrecadar por não ter movimentação econômica. ICMS é 90% das receitas do Estado. Ontem, nós tínhamos um prejuízo de 170 milhões de reais de arrecadação de ICMS. Quando o deputado perguntou a quem interessa essa crise, eu estou entendendo também que as pessoas não se atinaram.
E aí, esse comitê de monitoramento da crise foi muito importante porque começou a clarear e mostrar o que está acontecendo. Se não tiver arrecadação que suporte o pagamento da folha de pagamento dos servidores do Estado, se não tiver arrecadação que suporte o pagamento das folhas dos servidores dos poderes, e aí nós estamos falando claramente, é tudo o que nós não precisávamos nesse momento. Por quê? Porque quem consome, quem vai consumir, são as pessoas que têm emprego, que recebem salário, e eles não estão podendo consumir. Ou tem alguém aqui na loucura de pagar R$ 6,60 o litro da gasolina, como foi feito em São Paulo ontem, por um irresponsável que parece que está indiciado. Ou acha que isso não existe? Eu estou falando de um Brasil que não é verdade. Então, eu quero dizer que nós corremos risco, sim, de atrasar folha de pagamento do Estado, de atrasar a folha de pagamento dos poderes, e, com isso, a movimentação econômica do Estado vai por água abaixo. Quantas prefeituras nós conhecemos, deputados, na base onde a gente trabalha, que vão sofrer agora com 2/3 de arrecadação só do governo do Estado? Nós temos, os prefeitos são sócios em 25% do ICMS do Estado. Se teve 2/3 só, hipoteticamente, eles vão estar recebendo 16%. Conta é matemática. Então, eu quero dizer que é um momento delicadíssimo, deputado Cabalmi, como Vossa Excelência colocou. Há que se fazer um esforço, não só para liberar as estradas, como já está dito aqui, que acabam a greve a partir do momento dessa proposta do governador Reinaldo. E aí, eu quero dizer que foi muitíssimo importante a participação da Assembleia Legislativa como um todo para garantir, nesse momento de crise, que o Estado também fizesse a sua parte, e aí o governador Reinaldo atendeu a solicitação da Assembleia Legislativa como um todo. Ontem, na reunião de meio-dia na governadoria, tinha 22 deputados. Ontem à tarde, eu e o deputado Júnior Mock representamos na reunião com a classe empresarial. Hoje o deputado Júnior Mock está lá, desde de manhã, com o governador, negociando com os postos de combustíveis e com as distribuidoras, para que esse efetivo esforço concentrado de 4 bilhões de reais que está sendo feito pelo governo federal e que pode ser feito um esforço concentrado aqui no nosso estado, mais ainda dos 5%, que possa sair, com certeza, 60 centavos, em torno de 60 centavos, mas a gente quer isso na bomba. Porque se não vier para a bomba de combustível, não adiantou nenhum esforço que nós fizemos. Nós estamos enriquecendo a cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva passa pela Petrobras, passa pela distribuidora e chega no posto de gasolina. E aí a sugestão, deputado Enelvo, para a gente colocar como sugestão final, que se volte a precificação, deputado Barbosinha, como era antigamente. Inventaram essa precificação, me desculpa lá o Pedro Parente, que ele está querendo salvar a Petrobras, mas ele está ferrando o Brasil. A precificação tem que ser o seguinte: o combustível, o diesel tem que ter um preço. E esse preço, ele tem que estar lá na distribuidora. O que acrescenta da distribuidora para frente? O frete para as regiões do Brasil, como era antigamente. Região Centro-Oeste tinha um valor de frete, certo? E aí tem o lucro do posto de combustível, que tem que lucrar, ele tem que pagar os funcionários dos postos. Tudo isso precificado. Região Centro-Oeste, o combustível vai chegar a R$ 3,50. Quem vai fiscalizar se está a R$ 3,50? O povo. Sabe por quê? A maior arma que nós temos hoje é essa. É o telefone celular, são as mídias sociais. Então, na hora que falar... Só esclarecendo, Vossa Excelência, que dispõe de 3 minutos para concluir. Serão suficientes? Isso. Eu entendo que, se fizer um preço médio para o Mato Grosso do Sul, e tiver publicado esse preço médio, o caminhoneiro, o produtor rural, as empresas que trabalham aqui com frigorífico de porco, de suíno,
de porco, de frango e de bovino vão ter exatamente um preço definido. Nós, que temos a participação como consumidores finais, nós vamos olhar no preço da bomba. Já foi feito isso no Brasil. Nem é tão difícil assim. O troço está complicando com essa precificação parentística. É isso? Ou eu não estou entendendo nada? O Pedro Parente quer acabar com todo o prejuízo da Petrobras, dos desmandos, das esculhambações que foram feitas na Petrobras, numa pegada só com o povo brasileiro pagando a conta. Não dá conta. Frete que você tinha, diferença de R$4.000 entre São Paulo e Mato Grosso, que sobrava no bolso do caminhoneiro, está sobrando R$1.500. Ou eles não iam chiar. Chegou uma hora que eles chiaram. Agora, todo o esforço que foi feito pelo Brasil, se não chegar na bomba, não adiantou nada. Movimento de liberação das rodovias já. Porque esse movimento não interessa mais para ninguém. Virou outra coisa. Virou politicagem, virou nego aproveitando o movimento para fazer politicagem e gente aparecendo sendo salvador da pátria. Não é nada disso. O que nós precisamos nesse momento é ter uma posição de estadista para entender que o movimento dos caminhoneiros foi positivo, do ponto de vista de melhorar o nosso país, que há que se fazer um esforço orçamentário e está sendo feito pelo governo federal, e Mato Grosso do Sul está saindo na frente. E aí, para finalizar, o governador Reinaldo Azambuja sai na frente a partir do momento que renegocia esses 5% no preço do diesel aqui no nosso estado. Era isso que eu tinha, uma preocupação muito grande, ainda tenho, com os recursos do estado de Mato Grosso do Sul, com as prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul, com o movimento do comércio, com o movimento da indústria, com o movimento da agricultura e pecuária do nosso estado, porque esses são os motores. Se não tiver nada disso, se começar a morrer frango, se começar a morrer porco por falta de ração, porque não deixa transportar ração, como a gente viu caminhões queimados ontem lá na Bahia, caminhão de ração de porco e de frango. Quer dizer, estão matando o porco de frango na ponta. Quer dizer, chegou a raia da loucura o negócio. Então, querem quebrar o país. E aí, a gente não pode ser favorável a isso. E aí, peço aos nobres pares que, em saindo uma decisão lá da governadoria, que a gente possa fazer um esforço concentrado, hoje à tarde, ou amanhã, ou depois de amanhã, o dia que for, para a gente dar o amparo legal. Porque em ano de eleição, quem legisla sobre imposto é o executivo. Em ano de eleição, fica proibido de legislar. Só em caso de um acontecimento grave como esse que aconteceu e a declaração, como foi feita ontem pelo governador do estado, dizendo que o estado está impossibilitado de funcionar. E aí, em impossibilidade de funcionar, cabe, através de um projeto de lei, e aí entra a Assembleia Legislativa, para poder fazer com que seja feito por projeto de lei essa redução, um projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Não pode ser por decreto, deputado Barbosinha. Ano eleitoral, concessão de qualquer benefício em ano eleitoral é crime. Nesse momento, o governo do Estado tem que se associar à Assembleia e nós estamos aqui presentes. Os senhores deputados todos, os 24, estão prontos para votar um instrumento legal necessário para a gente conseguir essa redução. Obrigado, senhores. Esta presidência agradece ao senhor deputado Paulo Correia pela exposição, explanação.